Ela entrou em um casamento que parecia um contrato. Foi humilhada, traída e quase perdeu o filho por causa de uma mentira. Mas o que ninguém esperava é que a mulher mais invisível da sala seria a única capaz de desmascarar tudo. Esta é a história de Lucy C., a mulher que foi esquecida por todos e que, mesmo assim, salvou o homem que a fez sofrer. Prepare-se para mergulhar em uma história de amor, vingança, redenção e força. O que começa com uma assinatura, termina com uma escolha. E talvez... Com perdão, inscreva-se no canal e aperte o play. Essa história vai te prender do começo ao fim. No luxuoso salão da mansão Mo, onde os tapetes vermelhos cobriam o mármore frio e os lustres dourados lançavam sombras disfarçadas de brilho, não havia música, nem convidados. Apenas o som seco de uma caneta sendo pressionada contra o papel. Lucy Z, com um vestido simples e olhar silencioso, assinava o contrato que a tornava, oficialmente, esposa de Mo Yun-sheng. Não houve votos, nem flores, nem mesmo um sorriso. Para Cissy, aquele casamento era a concretização de uma dívida. Sua família, a Lu, estava prestes a desmoronar após uma crise financeira devastadora. A aliança com os Mo era a única maneira de evitar a falência total. E ela, a filha descartável de um pai que a usou como moeda de troca, aceitou a missão, calada, submissa e com uma centelha de esperança. Talvez pensava, com o tempo, ele pudesse enxergar quem ela realmente era. Mas Mo Yun-sheng não era um homem fácil de alcançar. Herdeiro direto da corporação Mo, Yun-sheng sempre viveu sob o peso da perfeição. Desde muito jovem, foi moldado para ser impenetrável, racional, cruel se necessário. Seu coração, um dia quente e impulsivo, havia congelado no dia em que perdeu seu primeiro amor, Su Beining, uma garota de passado misterioso que desapareceu após um acidente trágico. Desde então, Yun-sheng não permitia que ninguém se aproximasse, muito menos alguém como Cissy, que ele julgava interesseira e manipuladora. Durante 3 anos, Cissy viveu como uma sombra naquela casa. Ela preparava o chá favorito dele todas as manhãs, arrumava as gravatas em ordem cromática, lembrava dos remédios para a gastrite que ele esquecia de tomar, mas nunca ouvia um obrigado. Era ignorada nos jantares de família, humilhada em silêncio por sogros e cunhados. Sua existência era conveniente, mas invisível. Uma ferramenta útil, não uma esposa. Mesmo assim, ela nunca reclamou. Até o dia em que segurou em mãos um exame de sangue. A confirmação veio como um raio em céu nublado. Grávida. Cissy sentou-se na borda da cama, os olhos marejados. Não sabia se era medo, alívio ou confusão. Uma nova vida crescia dentro dela, inesperada e frágil. Algo que, de forma estranha, lhe dava força. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava completamente sozinha. Naquela noite, esperou por Yun-sheng no saguão da casa. Ele chegou tarde, como sempre. Terno escuro impecável, celular na mão. Ela se levantou, entregou-lhe o envelope com as mãos trêmulas. "Estou grávida." Por um momento, ele a fitou em silêncio. Depois, com um sorriso gélido nos lábios, soltou: "Isso é algum tipo de chantagem?" Ela sentiu o chão sumir. Tentou explicar, mas as palavras morriam em sua garganta. Ele se afastou, jogando o envelope em cima da mesa como se fosse lixo. Disse que cuidaria da situação. "Você não tem o direito de me prender com isso", murmurou antes de subir as escadas. No andar de cima, trancada no quarto de hóspedes que sempre ocupou, Cissy sentiu o primeiro chute. Fraco, tímido, como um sussurro. E foi ali, deitada de lado, com as mãos sobre o ventre e lágrimas secando no travesseiro, que ela decidiu. Protegeria aquela criança com a própria vida, mesmo que tivesse que fugir. Mesmo que fosse odiada por todos. Mesmo que fosse contra o mundo inteiro e contra o pai da criança. A notícia da gravidez de Lucy se espalhou dentro da mansão como um sopro indesejado. Alguns sussurravam atrás das portas de madeira entalhada. Outros apenas a olhavam de cima a baixo, como se estivessem prestes a dizer: "Você não pertence a este lugar." Na superfície, nada mudou. Mas no coração de Mo Yun-sheng, algo começou a desmoronar silenciosamente. Ele passou a evitar a casa. Trabalhos noturnos, viagens de negócios, reuniões prolongadas. Qualquer desculpa servia para não ter que encarar aquela mulher que agora carregava algo que ele não sabia se queria, ou se podia amar. Mas tudo desabou de vez quando, numa noite de primavera, Su Beining reapareceu.
Ela surgiu como um fantasma do passado, linda, serena, ainda marcada pelas cicatrizes do acidente de 3 anos atrás. Seu retorno foi tratado como um milagre pela alta sociedade, mas para Cici, foi o início de um novo pesadelo. Beining sempre fora uma sombra entre ela e Yunsheng. Mesmo sem nunca ter sido nomeada, sua presença pairava nos silêncios, nos olhares distantes, nas fotografias escondidas nas gavetas. Agora, aquela sombra tinha um rosto de novo. Durante um jantar da família, Beining entrou com um vestido branco perolado, sorrindo com doçura para todos, inclusive para Cici. O ambiente gelou. Yunsheng a encarou como se tivesse visto um fantasma, e por alguns segundos, o mundo parou. Beining, murmurou ele. Estou de volta, Yunsheng, disse ela como se nunca tivesse partido. Cici permaneceu sentada, com os talheres entre os dedos. Ninguém reparou que ela sequer havia tocado na comida. Nos dias que se seguiram, Beining passou a frequentar a mansão com naturalidade. Trazia doces caseiros, falava com os empregados como velhos amigos, passeava pelo jardim como se ainda fosse dona de tudo. E Yunsheng, ele também parecia outro, mais leve, mais gentil, mais presente. Cici observava tudo com o estômago apertado, até que veio o golpe mais cruel. Beining chorou, em público, acusando Cici de ter sido a responsável pelo acidente que quase a matou anos antes. Disse que havia provas, que Cici havia pagado alguém para sabotar o carro. A notícia caiu como uma bomba. Blogs, jornais e colunas sociais devoraram a história. Yunsheng não a defendeu. Me diga a verdade, disse ele com a voz firme. Foi você? Cici apenas o olhou. O rosto cansado, os olhos profundos de quem já não esperava mais justiça. Se depois de tudo isso você ainda acredita nisso, Yunsheng, então não importa mais o que eu diga. Ela saiu da sala em silêncio, mas por dentro, algo se partiu de vez. Naquela mesma noite, trancada no banheiro, Cici sentiu uma dor aguda no abdômen. Um aperto, um calor estranho subindo pela espinha. O chão parecia girar. Ela se segurou na pia, tentou respirar fundo. O bebê. O pânico tomou conta. Ela pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para a única pessoa que ainda parecia estar do seu lado. Xiao Wenyu, um ex-colega da universidade, agora CEO de uma empresa concorrente, que sempre demonstrou mais interesse por ela do que deveria, mas que jamais deixou de respeitá-la. Preciso sair daqui. Foi tudo o que ela disse. E naquele instante, a fuga começou. Enquanto Yunsheng saboreava memórias com Beining no jardim, Cici preparava sua saída. Não levaria joias, nem roupas de marca. Apenas documentos, algum dinheiro e o que restava da dignidade. E claro, o filho que carregava no ventre. O mundo ao redor começava a se movimentar de novo, mas desta vez, não contra ela. A verdade, enterrada há anos, começava a respirar. E nos olhos de Cici, pela primeira vez, não havia medo. Havia fogo. Na calada da noite, Lucy se deixou a mansão pela porta dos fundos, vestida com roupas simples, cabelos presos e uma mochila pequena nas costas. O motorista de confiança de Xiao Wenyu a esperava em um carro discreto, estacionado a 2 quadras dali. Ninguém viu, ninguém percebeu, nem mesmo Yunsheng. O destino era uma clínica segura, fora do radar da família Mo, um lugar onde ela poderia realizar seus exames pré-natais com tranquilidade, longe de armadilhas e julgamentos. Mas nada, absolutamente nada, em sua vida parecia fácil. Carro havia percorrido pouco mais de 10 quilômetros quando os faróis que o seguiam desde a saída dobraram a esquina com agressividade. Um SUV preto, sem placas visíveis. O motorista acelerou, mas a perseguição foi imediata. Luz alta. Buzinas. Cici apertou o cinto com força e instintivamente segurou a barriga. "Não pare!" ela gritou. O carro fez uma curva fechada e conseguiu despistar o perseguidor momentaneamente. Poucos minutos depois, estacionaram ao lado de um prédio cinzento de aparência neutra. A clínica estava aberta, preparada para recebê-la. Médicos a esperavam, já avisados por Wenyu. Mas o que ela não sabia era que aquilo não era uma simples consulta de rotina. A enfermeira a conduziu até a sala. Cici deitou-se, nervosa, mas aliviada. O ambiente era silencioso demais. A médica que entrou era estranha, jovem demais, rígida demais. "Onde está o Dr. Qi?" Cici perguntou desconfiada. "Em um seminário."
Pediu que eu o substituísse, mas havia algo nos olhos dela. Um desvio no olhar, uma hesitação. Sissy começou a se sentar, mas já era tarde. Sentiu a picada fina da agulha e o entorpecimento que veio logo depois. Tentou resistir, mas seus braços pesaram. A vista escureceu. Não! O que vocês estão fazendo? Murmurou antes de perder os sentidos. Horas depois, num quarto frio e úmido, ela acordou desorientada. Suas pernas estavam presas por cintas discretas. O soro escorria lentamente pelo braço. Um ruído metálico de instrumentos cirúrgicos ecoava na sala ao lado. Por que estou aqui? Sussurrou tentando se levantar. Do outro lado da porta, duas vozes discutiam. Essa é a mulher? A esposa de Mo Yun-sheng? Dizia uma voz masculina. Sim, e ele não pode saber. O objetivo é claro. Ela não pode mais gerar herdeiros. Foi então que Sissy entendeu. Aquilo não era um hospital. Era uma armadilha. Forjada. Uma cirurgia de histerectomia clandestina. Um sequestro para roubar dela não apenas o filho, mas também a capacidade de ser mãe. A adrenalina substituiu o efeito do sedativo. Sissy forçou o braço, puxou o acesso intravenoso com um puxão seco e silencioso. Arrebentou a cinta com um canivete escondido na mochila, que ninguém se incomodou em revistar, e rastejou até a janela lateral. Um vão pequeno, mas suficiente. Ela caiu sobre o jardim externo, com dor, mas viva. Cambaleou pelas ruas sem rumo, o sangue ainda escorrendo do braço. Ligou para o Wen-yu. Eles tentaram me matar, conseguiu dizer, antes de desmaiar na calçada. Horas depois, no hospital verdadeiro, Dr. Ki examinava Sissy com urgência. Felizmente, o bebê ainda estava bem. O útero intacto, mas a tensão física e emocional colocava a gravidez em risco iminente. Mo Yun-sheng foi informado tardiamente. Quando chegou, Sissy já estava sedada. Ao vê-la inconsciente, um peso novo caiu sobre ele. Algo mais pesado do que culpa. Mais doloroso do que ciúmes. Por que você fugiu de mim? Sussurrou ele segurando a mão dela. Mas Sissy não respondeu. Dormia, exausta, ferida e determinada. Na manhã seguinte, enquanto médicos discutiam as próximas etapas, uma nova notícia abalou os corredores da mansão Mo. Lu Cixi não estava mais lá. E agora, ninguém sabia onde ela estava. Ela havia partido, com o filho, e com a única certeza de que dali em diante, lutaria sozinha. Durante dias, Mo Yun-sheng percorreu a cidade com a expressão sombria de quem procura mais do que uma pessoa. Procurava respostas. Sissy havia desaparecido sem deixar rastros. Nem câmeras de segurança, nem registros de transporte, nem ligações. Ela havia limpado seu rastro com a mesma precisão que ele usava para destruir concorrentes no mercado financeiro. Mas havia algo diferente nele agora. Não era apenas o medo da perda, era uma dúvida corrosiva. E se estivesse errado o tempo todo? E se aquela mulher, a quem ele nunca ofereceu nem metade do que merecia, fosse realmente inocente? Enquanto isso, em um vilarejo do interior, Lucice se recuperava devagar. O corpo ainda dolorido, os exames constantes, os pesadelos noturnos. Tudo lembrava a ela o quanto havia se arriscado. Mesmo assim, ela não recuava. Na pequena pousada alugada com a ajuda de Xiao Wenyu, ela finalmente encontrava um tipo de paz que desconhecia. O silêncio sem desprezo, a liberdade de abrir a janela sem se esconder. E mais importante, o direito de pensar em si mesma como mulher. E como mãe. Wenyu vinha vê-la com frequência, sempre respeitoso, sempre presente. Levava comida, revistas, vitaminas e evitava fazer perguntas. Mas não escondia o que sentia. Você ainda o ama? Perguntou ele certa noite, com o olhar fixo no chão. Sissy demorou a responder. O amor nunca foi o problema. O problema é que ele nunca acreditou em mim. E agora, eu já não sei mais quem eu sou perto dele. Wenyu assentiu. Ele entendia. Não precisava de mais palavras. A verdade era que Lucize começava, enfim, a reconhecer sua própria força fora da sombra de Mo Yun-sheng. Mas a paz era apenas uma trégua temporária. De volta à cidade, a família Mo entrava em colapso interno. A imprensa descobrira detalhes sobre a falsa cirurgia e o escândalo vazou. Blogueiros investigativos, acionistas desconfiados, aliados políticos começavam a se afastar. E no meio disso tudo, Su Beining ganhava novamente espaço. Sorrateira, mas eficiente.
Disfarçada de vítima, Beinin retomava seu posto na casa, abraçava a avó Mo com fingida ternura e se insinuava com perfeição na vida de Yunsheng. Mas o brilho nos olhos dele já não era o mesmo. Por que você voltou de verdade, Beinin? Perguntou ele certa tarde. Por você. Ela respondeu sem hesitar. Mas Yunsheng não respondeu. Havia visto algo nos últimos dias. Uma troca de olhares suspeita, uma movimentação estranha entre advogados e, principalmente, uma denúncia anônima sobre a verdadeira origem de Beinin. Ele começava a desconfiar que tudo o que viveu com ela no passado foi construído sobre mentiras. Enquanto isso, Cici recebeu uma carta escrita à mão. Você ainda tem algo para proteger. Eles sabem onde você está. Saia agora. Era anônima, mas o medo voltou com força. Naquela noite pegou a mala, escondeu os exames e deixou a pousada pela porta dos fundos. Voltava a fugir, mas dessa vez não por fraqueza, por amor. Horas depois, ao saber que ela havia partido novamente, Mo Yunsheng colapsou no próprio orgulho. Onde você está, Lucici? Murmurou sozinho em frente ao espelho. Mas no fundo, ele já sabia. Estava mais perdido do que ela. E pela primeira vez na vida, o homem que tinha tudo se deu conta de que havia perdido o essencial. Alguém que o amava apesar de tudo. No ventre de Cici, o bebê crescia. Dentro dela, um novo mundo se formava. Não apenas de carne e sangue, mas de uma promessa. Ela sobreviveria. Ela venceria. Nem que fosse a última coisa que faria. A estrada que se estendia à frente de Lucici era estreita, sinuosa e poeirenta. Não havia luxo, nem conforto. Apenas o som do próprio coração marcando o compasso de cada passo. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela não carregava vergonha. Carregava determinação. Chegou a uma cidade pequena e esquecida no mapa. A hospedaria era simples, com paredes descascadas e cheiro de madeira velha. Mas a dona era gentil. Chamava-se Dona May. E, ao ouvir que Cici precisava descansar por uns tempos, ofereceu abrigo sem muitas perguntas. A gente reconhece uma mulher cansada só de olhar nos olhos, disse com doçura. E você parece estar fugindo do mundo. Cici não respondeu. Apenas sorriu com gratidão e tocou a barriga, sentindo o leve movimento da criança que crescia dentro dela. Os dias ali passavam devagar. Pela manhã, Cici ajudava na pequena cozinha da pousada. À tarde, lia livros antigos deixados por outros viajantes. À noite, observava a lua com os olhos cheios de silêncio. Ninguém ali sabia quem ela era, e isso a libertava. Mas os fantasmas de seu passado continuavam vivos. Ela ainda se lembrava da forma como foi tratada pelo pai. Um homem que trocou a filha por acordos comerciais e que a culpou pela morte da mãe. Lembrava-se da madrasta, fria e calculista, que a desprezava desde o primeiro dia. Lembrava-se do momento exato em que foi enviada ao orfanato, com uma mala nas mãos e a promessa de que era para o seu bem. Tinha apenas 9 anos. E ali, naquela casa de acolhimento, aprendeu que o amor não é um direito, é um privilégio raro. Foi lá também que conheceu Chen Xiaobei, a menina frágil que um dia seria conhecida como Su Beining. Eram amigas, inseparáveis, até o dia em que Xiaobei foi levada embora por um empresário rico. Cici ficou para trás, com o coração partido e um nome a menos para chamar por perto. Agora, anos depois, as duas estavam em lados opostos da mesma guerra. Enquanto Cici reaprendia a respirar, Mo Yunsheng se afundava em memórias. Começou a revisitar lugares que haviam marcado sua vida. O colégio onde conheceu Beining, o jardim onde sua avó lhe contava histórias, a biblioteca onde Cici o esperava por horas. Tudo parecia carregado de um significado que antes ele ignorava. E quanto mais pensava, mais se perguntava: será que amei Beining? Ou será que só idealizei quem ela era? Foi nessa busca que encontrou registros antigos, fotografias do orfanato, um relatório de adoção, nomes que coincidiam, datas que não batiam. Começou a desconfiar. Talvez a menina que o salvara no incêndio da infância nunca tenha sido Beining. Talvez fosse outra pessoa. Do outro lado do país, na cidadezinha escondida entre colinas e vento, Lucici acordava de um sonho estranho. Sonhara com fogo, fumaça e um menino. Ela o arrastava para fora de uma casa em chamas. Acordou suando, com o coração acelerado. Aquela memória não era nova. Era real. E, de repente, tudo fez sentido.
A criança que ela salvara naquela noite, que os jornais disseram ter sido Beining, não era Beining, era Mo Yun-sheng. O destino, então, começava a costurar seus fios invisíveis. As verdades se reviravam como velhos livros esquecidos em sótãos. E, enquanto Sisi descobria que sua vida sempre esteve entrelaçada à dele, Yun-sheng também se deparava com o peso de seus próprios enganos. Mas ainda havia uma distância entre eles. Não de quilômetros, mas de confiança. E alguém, nas sombras, estava disposto a manter essa distância. A qualquer custo. Porque se a verdade viesse à tona, Su Beining perderia tudo. E ela estava prestes a agir. Na superfície, Su Beining ainda era a mulher perfeita. Educada, refinada, envolvida em causas sociais, com o passado trágico que despertava compaixão. Era chamada de a pérola da família Su, nos círculos sociais, e seu nome era associado à doçura, não à crueldade. Mas nos bastidores, ela costurava uma rede de mentiras tão cuidadosamente que até o tempo parecia incapaz de desfiá-la. Porém, Mo Yun-sheng havia começado a puxar esse fio, e tudo o que encontrou foi escuridão. A primeira pista surgiu em um relatório confidencial enviado por um detetive contratado discretamente. Segundo os documentos, Su Beining, cujo nome verdadeiro era Chen Xiaobei, nunca tivera uma família de sangue influente. A adoção pelo grupo Su foi estratégica, feita pouco tempo após sua saída de um orfanato no interior, o mesmo onde Lu Sisi passou a infância. Nos registros de adoção, havia um nome rasurado, Lu Sisi, e então, ele começou a entender. A conexão entre Beining e o tráfico de órgãos surgiu de forma inesperada. Um médico chamado Dr. Mian Tai, que havia sido demitido por conduta antiética, ressurgiu nos arquivos de segurança de um hospital internacional. Yun-sheng cruzou os dados com datas de desaparecimento de jovens e transações financeiras suspeitas. As coincidências eram gritantes. Mais perturbador ainda. Beining tinha uma cicatriz cirúrgica incomum na lateral do abdômen. Segundo registros médicos, ela doou um rim para custear os estudos no exterior. Um gesto heróico. Até que o nome da clínica onde o procedimento ocorreu apareceu em outra investigação. Um centro clandestino de tráficos humano e remoção de órgãos. Beining não era uma vítima. Ela era cúmplice. Em paralelo, Lu Sisi, ainda isolada na pequena cidade, começou a notar sinais de que estava sendo observada. Telefones mudos. Carros parados tempo demais. Um envelope escorregando por debaixo da porta com uma única frase: "Você já roubou demais." Ela não contou ao Wenyu, não queria colocá-lo em perigo, mas sabia. Su Beining havia descoberto onde ela estava. Então, decidiu agir. Com a ajuda de uma jornalista investigativa, Sisi reuniu provas silenciosamente. Conversas antigas, transferências suspeitas, registros médicos, todas as peças que mostravam quem realmente estava por trás da tentativa de aborto forçado, do acidente de 3 anos atrás e do sequestro mais recente. A última pista veio de onde menos se esperava: Chen Shan, ex-cozinheiro do orfanato. Após anos escondido, ele foi localizado em uma cidade fronteiriça. Um homem marcado por dívidas, vícios e arrependimentos. Com medo da própria sombra, mas disposto a falar, por um preço alto. O acidente não era para ser com Beining. Ele confessou, os olhos avermelhados. A Sisi era o alvo, mas tudo saiu errado. E a Beining, ela usou isso a favor dela, como sempre faz. Sisi gravou tudo, e soube. Era hora de expor a verdade. Na mansão Mo Yun-sheng convocou Beining para uma conversa particular. "O que mais você esconde?" perguntou encarando-a com firmeza. Beining sorriu com a mesma doçura de sempre. "Você está me acusando de algo." "Yun-sheng?" Ele não respondeu. Apenas jogou sobre a mesa o relatório completo. Documentos, fotos, áudios, tudo. "Sisi me salvou. Não foi você", disse ele com a voz pesada. "E tudo o que você construiu foi em cima dela." Beining, pela primeira vez, não sorriu. Ela se levantou devagar, olhos fixos no chão. "E mesmo assim, você ainda a ama?" "Eu nunca deixei de amar." A máscara caiu, e junto dela, a fachada da mulher perfeita que Beining sustentava há anos. Os Mo se afastaram. A imprensa investigava. O contrato da parceria com a Mo Corporation foi suspenso.
e a família Su, envergonhada, a expulsou oficialmente do círculo familiar. Mas Beining não desapareceu. Ao contrário, ficou em silêncio. E em silêncio, preparava a última jogada. Porque mesmo encurralada, ela ainda acreditava numa coisa: o amor que nasce do erro pode ser recuperado com destruição. A cidade acordou agitada naquela manhã. Em todas as telas, jornais e aplicativos, uma única manchete estampava a verdade como um soco. Ex-namorada de Mo Yun-sheng, envolvida em rede clandestina de órgãos. E junto a ela, o rosto de Su Beining, antes adorado, agora questionado. A matéria publicada por uma respeitada jornalista investigativa trazia provas irrefutáveis, depoimentos gravados, registros internacionais de trânsito médico, e uma linha do tempo precisa mostrando como Beining manipulou o acidente de 3 anos atrás para tomar o lugar de Lu Cixi. Era uma história de ambição, fraude e tentativa de assassinato. E, o mais importante, de usurpação de identidade. Mo Yun-sheng leu tudo ainda no carro, a caminho da empresa. Suas mãos tremiam levemente, mas não de surpresa. Desde que recebera o dossiê de Cixi, entregue por um advogado silencioso e com olhos firmes, ele já sabia de tudo. A única dúvida era: o que faria com aquilo? Agora, a decisão havia sido tomada por ele. A verdade estava no mundo, e não havia mais como protegê-la. Na entrada da sede da Mo Corporation, repórteres tentavam cercá-lo. Ele desceu do carro, ajeitou o terno e pela primeira vez parou diante das câmeras com serenidade. Sim, a matéria é verdadeira. Sim, eu fui enganado. E sim, Lu Cixi é a única mulher que teve coragem de enfrentar tudo isso, mesmo sozinha. Silêncio. Flashes. Comoção. E então ele completou: se houver justiça nesse mundo, que ela comece hoje. Do outro lado da cidade, Lu Cixi assistia a cena pela tela do celular. Estava sentada em uma praça simples, com as pernas cruzadas e o casaco apertado, contra o corpo. O sol esquentava seus joelhos, mas o que lhe aquecia de verdade era aquele gesto. Finalmente, ele havia acreditado nela. E mais do que isso, ele a tinha defendido. Publicamente. Dona May, a senhora da hospedaria, sentou-se ao lado com um pão quente nas mãos. Está pronta para voltar? Perguntou, sem olhar diretamente para ela. Cixi demorou um pouco, depois assentiu. Pela primeira vez, sem medo. Estou. Na mesma tarde, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de Su Beining. Parte dos bens foi confiscada. Advogados tentaram negociar, mas a acusação era grave demais para ser varrida para debaixo do tapete. A rede clandestina de órgãos foi desmantelada em 3 países. Beining, no entanto, não fugiu. Sentou-se sozinha em seu quarto, cercada por malas e retratos. Quando a campainha tocou, ela se levantou com calma, passou o batom e sorriu para o espelho. Que comece o julgamento, disse, com ironia nos olhos. Mais tarde, na empresa, Mo Yun-sheng recebeu uma notificação. Era uma mensagem de Lu Cixi. Não escrevo para te agradecer. Escrevo para te dizer que é tarde demais para salvar o passado. Mas talvez ainda haja tempo para construir algo novo. E não estou falando de amor. Estou falando de respeito. Ele releu a mensagem por longos minutos. E respondeu com apenas 2 palavras. Estou pronto. Na semana seguinte, Lu Cixi voltou à cidade. Não como a esposa silenciosa da mansão Mo. Não como a sombra de Beining. E muito menos como a mulher derrotada que fugia de todos. Ela voltou como diretora executiva da empresa Xiao, liderando o projeto de reestruturação de uma das maiores companhias do país. E quando subiu ao palco de uma conferência importante, diante de acionistas, investidores e jornalistas, começou o discurso com uma frase simples: eu sou Lu Cixi, e esta é a história da mulher que vocês ignoraram por 3 anos. Aplausos, olhares e uma nova fase. Ao fundo da plateia, discretamente, Mo Yun-sheng a observava. Dessa vez, não como alguém que tenta protegê-la, mas como alguém que admira quem ela se tornou. Porque finalmente ele entendeu. Amar também é saber soltar, mas respeitar é saber ficar por perto. O reencontro aconteceu numa tarde nublada, no jardim suspenso da sede da Mo Corporation. Lu Cixi chegou sem avisar, como quem já não deve satisfações. Estava diferente. Não nas roupas, mas no olhar. Havia firmeza ali. Uma mulher que não buscava aprovação, apenas clareza. Mo Yun-sheng a esperava junto ao coreto, de madeira. O mesmo onde, anos antes,
Assistira calado à destruição lenta do que poderia ter sido amor. Ao vê-la se aproximar, por um instante esqueceu todas as palavras que havia preparado. Ela parou a poucos passos e cruzou os braços. Você disse que estava pronto. Ela começou. Mas pronto para quê? Ele respirou fundo. Sabia que não bastava pedir perdão. Não mais. Pronto para te ouvir. Sem interromper. Sem julgar. Sem tentar mudar o que você é. Cizzy ergueu as sobrancelhas, surpresa com a honestidade na voz dele, mas ainda havia dor em seus olhos. Você sabia que eu tinha medo de dormir ao seu lado? Perguntou, sem suavidade. Medo de acordar e ser invisível. Medo de existir numa casa onde meu nome nunca era dito em voz alta. 3 anos, Yunsheng. 3 anos me escondendo de mim mesma. Eu sei, ele respondeu. E me odeio por isso. Silêncio. O vento balançava as folhas ao redor. Uma pétala caiu entre eles. E mesmo assim, a distância parecia maior que nunca. Eu não quero voltar para a mansão, ela disse. Nem quero voltar a ser sua esposa. Ele assentiu. Não a interrompeu. Isso por si só já era novo. Mas há algo que eu gostaria, continuou ela. Que o nosso filho crescesse num mundo onde o pai não apenas existisse, mas estivesse presente. Foi aí que ele engoliu em seco. A palavra pai ainda lhe soava sagrada e dolorosa. Eu sempre achei que não sabia amar, confessou ele. Que meu amor era uma ilusão baseada em culpa e orgulho. Mas quando percebi que você me deixou, que estava disposta a enfrentar tudo sozinha, eu entendi. Entendi que não era sobre o que você fazia por mim, e sim sobre o que eu deixava de fazer por você. Cizzy olhou para ele. Não havia lágrimas, apenas exaustão. E agora? Ela perguntou. O que você quer? Ele hesitou. Eu quero merecer sua companhia. Nem que seja como pai do nosso filho. Nem que seja de longe. Ela virou o rosto, sentindo os olhos arderem. Isso é novo, sussurrou. O quê? Um Mo Yunsheng que não quer controlar, que não quer vencer. Só quer estar por perto. Ele sorriu com pesar. Tive que te perder para descobrir isso. Nos dias que se seguiram, eles não se viram, mas trocaram mensagens. Curtas, cordiais. E vez ou outra, gentis. Ela o atualizava sobre os exames do bebê. Ele mandava livros infantis, sem bilhetes. Cizzy os guardava todos numa caixa com o nome Futuro rabiscado à mão. E pela primeira vez, o futuro não parecia um peso. Parecia possível. Enquanto isso, Su Beinin aguardava. Julgamento. Tentou alegar insanidade. Depois tentou delatar a rede para reduzir a pena. Mas nenhuma tática a livrou do destino que construíra com as próprias mãos. Na prisão preventiva, escreveu uma única carta, endereçada a Cizzy. Se algum dia você entender o que é crescer sem afeto, talvez entenda o que me tornei. Mas mesmo assim, não espero perdão. Só queria que soubesse que, no fundo, eu queria ser você. Cizzy nunca respondeu. A carta foi deixada na mesma caixa do futuro, mas não junto dos livros. Num consultório decorado com desenhos coloridos e brinquedos de pelúcia, Cizzy escutou o som mais bonito da sua vida, o batimento cardíaco de seu bebê. O médico sorriu. Saudável, forte e muito ativo. Parabéns, mamãe. Ela sorriu de volta. Não como uma mulher ferida, mas como alguém que sobreviveu ao inferno e voltou com as mãos cheias de vida. Na calmaria de um fim de tarde, enquanto a cidade mergulhava na bruma suave do outono, Mo Yunsheng caminhava solitário pela ala antiga do Fii, orfanato onde um dia sua vida foi salva por mãos que ele não conseguia lembrar. Os corredores estavam vazios, as paredes agora descascadas, mas as memórias, ainda que borradas, começavam a pulsar. Ele passou pelos dormitórios, pelas janelas quebradas, pelos bancos do pátio. E então, em uma caixa de madeira esquecida no arquivo, encontrou uma pasta. Dentro dela, uma ficha com um nome rabiscado em tinta vermelha. Cizzy. A data correspondia ao incêndio que quase lhe tirara a vida. A menina, que o arrastou para fora das chamas, não era Su Beinin, era ela. Sempre foi ela. Na mesma noite, Cizzy caminhava pela casa de Dona Mei quando sentiu uma vertigem. Sentou-se devagar e levou a mão à barriga. O bebê se mexia mais que o normal. Um calor percorreu seu corpo. Era como se a criança dentro dela soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Ela fechou os olhos e viu o fogo, a fumaça. E o menino. O menino que ela salvara quando ainda era quase tão frágil quanto ele. De repente, tudo ficou claro.
Era Mo Yun-sheng, e ela se lembrou de cada detalhe. Do medo, da coragem, do alívio quando ele respirou, do peso de tê-lo deixado partir sem saber quem a salvara. Ela sempre soube, mas sua mente, pressionada por tanta dor e desprezo ao longo dos anos, havia enterrado aquela lembrança. Agora, ela voltava, como um laço que nunca se desfez. No dia seguinte, uma flor chegou à porta da hospedaria. Uma só, branca. No cartão, apenas uma frase. Você salvou minha vida 2 vezes. Eu ainda estou aprendendo a salvar a sua. Cici sorriu. Guardou a flor entre as páginas de um livro. Não respondeu, mas não precisou. Na semana seguinte, Cici voltou a ser chamada para um evento beneficente. Uma cerimônia em apoio a mulheres que sobreviveram à violência doméstica e emocional. Ela subiu ao palco com serenidade. Usava um vestido simples e os cabelos presos. Estava linda. Entre os convidados discretos na última fileira, Mo Yun-sheng a observava. Não como empresário, não como ex-marido, mas como homem. E como alguém que finalmente reconhecia o valor da mulher à sua frente. Quando ela desceu do palco, os dois se cruzaram. Por um instante, apenas se olharam. Você se lembra, não é? Ele perguntou voz baixa. Agora lembro, ela respondeu. E você? Eu nunca esqueci, mesmo sem saber o porquê. Na noite que se seguiu, sob o céu limpo e estrelado, os dois caminharam lado a lado por uma avenida vazia. Não deram as mãos. Não falaram sobre o que seriam dali para frente. Falaram sobre o bebê, sobre o medo, sobre a coragem, sobre o fato de que às vezes o amor não se revela em palavras, mas em gestos esquecidos. Como salvar alguém de um incêndio, ou esperar por alguém mesmo quando ela já foi embora. Alguns dias depois, em um momento de paz rara, Cici abriu a caixa do futuro. Lá dentro, entre os livros infantis e ultrassons, colocou uma pequena foto do orfanato. 2 nomes estavam escritos atrás: Yun-sheng and Cici, e uma frase rabiscada com caneta preta. O amor que sobreviveu porque foi esquecido do jeito certo, até a hora certa. No horizonte, a vida seguia. Ainda com cicatrizes, ainda com cuidados, mas com esperança. Porque alguns sentimentos, mesmo quando rejeitados, mesmo quando ignorados, nunca partem. Eles apenas esperam o tempo certo de serem lembrados. O hospital cheirava a lavanda e álcool. As luzes do fim de tarde filtravam-se pelas janelas, tingindo de dourado o branco das paredes. No quarto 207, Lucy se segurava com força o lençol. As contrações vinham fortes, rítmicas, como ondas quebrando num rochedo já cansado. Respira comigo, dizia Mo Yun-sheng, ajoelhado ao seu lado, mãos firmes segurando as dela. Ela não respondeu, apenas apertou. E ele soube. Ela confiava nele agora, mesmo em silêncio. Horas depois, o choro de um bebê preencheu o ar. Não havia orquestra, nem fogos de artifício. Mas naquele pequeno som rouco e agudo, havia tudo o que os dois haviam perdido, tudo o que suportaram, e tudo o que esperavam encontrar. Redenção. Cici chorava, exausta, mas sorrindo. Yun-sheng estava parado, paralisado, olhando para o filho como se estivesse vendo o mundo nascer pela primeira vez. É nosso? Ele perguntou com a voz embargada. É, ela respondeu, entre lágrimas. Nos dias que se seguiram, a vida se reorganizou em torno da criança. Fraldas, mamadeiras, turnos de sono, mas também risos, descobertas e pequenos milagres diários. Yun-sheng, o homem que um dia não soube amar, agora carregava o bebê no colo com a delicadeza de quem segura um universo inteiro. Cici, que aprendera a lutar com unhas e lágrimas, agora aprendia a confiar, não nos outros, mas em si mesma, como mãe, como mulher e como alguém que sobreviveu. Poucas semanas depois, sentados à mesa de um café discreto, longe dos holofotes, ele a encarou com os olhos firmes. Quero me casar com você. De novo? Pela primeira vez. E se eu disser não, ainda assim vou continuar do seu lado, porque essa é a escolha que eu fiz. Cici respirou fundo. Havia aprendido a não se deixar levar por palavras fáceis, mas conhecia aquele olhar. Não era o mesmo homem do passado. Yun-sheng não oferecia um título. Oferecia parceria. Ela sorriu, lenta, mas decidida. Então, vamos fazer do nosso jeito. Sem vestidos caros, sem holofotes, sem imprensa. Um altar montado no jardim da Senhora May. Uma mesa simples, decorada com flores silvestres.
Um anel feito de prata, com o nome do filho gravado por dentro. Dessa vez, não havia obrigação. Não havia contratos. Havia amor e escolha. Na última página do caderno de desejos de Sissi, uma nova anotação foi escrita com caneta azul. Casar com Mo Yun-sheng. Não por imposição, mas por ter me tornado forte o bastante para perdoar. E livre o bastante para amar de novo. Abaixo, o rabisco trêmulo de uma mãozinha pequena, a do bebê, carimbava o recomeço. E assim, Lucizi, a mulher que foi invisível, usada, culpada e esquecida, terminou onde poucas chegam, em paz. Porque às vezes o final feliz não é aquele em que tudo dá certo, mas aquele em que a gente finalmente escolhe quem queremos ser.